Então vamos falar de óculos? Meu nome é Matheus Porto e hoje eu tô aqui para te fazer uma pergunta. Você sabe ler a receita que o oftalmologista prescreveu para você? Aquilo ali é muito importante para a gente poder entender a ametropia que nós temos. A ametropia são doenças oculares classificadas por um erro refrativo. É quando você não tem a luz sendo formada exatamente na sua retina. E aquilo ali causa esse embaçamento, esse desconforto visual, ou mesmo de você não poder enxergar qualquer objeto que esteja a curta ou a longa distância. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as 4 ametropias principais e falar como você pode identificar se você tem uma delas na sua receita do oftalmologista. Vamos falar um pouquinho também sobre como que funciona cada uma das ametropias. É muito importante entender que nem todas as receitas são iguais, elas têm as suas diferenças e particularidades que vai variar de oftalmo para oftalmo. A primeira que a gente vai falar é sobre a hipermetropia. A hipermetropia é classificada por um sinal positivo no começo da sua receita. Às vezes é escrito também um esférico em cima dessa numeração. A hipermetropia é uma dificuldade um pouco maior para você poder enxergar objetos a curta distância, mas não é uma regra geral. Isso também vai influenciar do quanto de hipermetropia o usuário venha a ter. Por exemplo, um usuário que tem uma hipermetropia de 0,50, 0,75, ele pode enxergar as coisas a longa distância, tendo uma dificuldade um pouco maior a curta distância. Mas um usuário de hipermetropia de 5, 6 graus vai ter uma dificuldade tanto longe quanto perto. Claro que o perto vai ser muito pior para ele, mas para longe ele também vai ver tudo embaçado. A segunda ametropia mais comum é a miopia. É classificada por um sinal negativo no começo da sua receita. Também é comum de encontrar o esférico escrito em cima dessa numeração. Os míopes têm mais dificuldade para enxergar coisas a longa distância, sempre salientando que vai depender muito do grau que o míope tem. Um míope de 0,25 vai ser diferente de um míope de 3, 4 graus. Antes de continuar, eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo e comentar se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente está falando nesse vídeo. Principalmente por ser um vídeo extremamente técnico, para você entender uma prescrição médica e saber exatamente o que está escrito ali. A terceira seria o astigmatismo. É um pouco mais complicado de você poder entender se tem ou não astigmatismo a partir da sua receita, mas com as dicas que eu vou te dar aqui seria um pouco mais simples. O astigmatismo sempre tem um sinal negativo antes da numeração, por isso que muitas vezes é confundido com a miopia. Só que a diferença do astigmatismo é que ele está escrito abaixo do cilíndrico. E seguido do astigmatismo sempre vem o eixo. O eixo é exatamente aonde que vai se posicionar o seu grau de astigmatismo. É um casamento entre os dois. Não existe a possibilidade de haver a prescrição de astigmatismo para você se não vier agregada do eixo no qual ele se posiciona. O astigmata é um caso à parte. Influencia tanto para longe quanto para perto. E isso é uma coisa que muita gente negligencia, acha que o astigmatismo funciona só para longe ou só para perto, mas não. Numa receita para perto, por exemplo, você vê que o astigmatismo é exatamente igual ao grau que está de longe. A quarta ametropia seria a presbiopia. É uma das mais comuns quando você tem mais de 40 anos de idade. É a famosa vista cansada. Sempre que o oftalmologista diagnosticar que você tem presbiopia, ele está te dizendo que você tem um grau diferente para perto do que para longe. Então você precisa de um grau um pouco mais forte para você fazer uma leitura, mexer no seu computador ou até mesmo mexer no celular. Para saber se você tem presbiopia, você tem que observar qual tipo de prescrição médica o seu oftalmologista vai optar em fazer. A maioria dos oftalmos, ele opta em escrever a adição após todo aquele grau de hipermetropia, miopia, astigmatismo que a gente havia falado anteriormente. Quando há uma adição escrita ali, você tem que adicionar ao teu grau esférico de longe para você obter ao grau de perto. É um cálculozinho que deve ser feito, o ótico sempre faz isso para você, então você não precisa se preocupar. Mas você já sabe que aquilo ali é uma conta que é feita para a gente calcular qual grau para perto você tem. Ou o oftalmologista também escreve o teu grau para perto completo ali na parte inferior da sua receita. Estamos encerrando esse vídeo que foi um pouco mais técnico do que os anteriores
E eu espero ter te ajudado a entender mais o que você tem na sua receita, sair do oftalmo podendo ler o que está ali e entendendo cada uma daquelas numerações. É claro que você não vai fazer tudo de primeira, seria bom você seguir algumas dicas do que a gente teve aqui e que você possa fazer uma escolha mais consciente na próxima troca de óculos. Até lá! A quarta opção, como se fosse escolher. Como se fosse escolher, não quero ter um, quero ter outro.